O dólar sofreu mais uma alta. E a previsão para 2025 da inflação já teve a sete altas seguidas. Isso gera impactos reais na economia brasileira. Tá difícil comprar comida. Qual é a saída disso? A inflação mudou a rotina de compras. Os economistas estão cada vez mais céticos. O salário não acompanha o aumento dos alimentos. Sabe que vai tirar de um lado, vai faltar do outro. Apesar disso, as medidas não foram suficientes. A inflação está no teto da meta. Isso é uma vergonha. O mercado financeiro acha que os juros vão continuar subindo. Não existe na história da economia nenhum país que tenha se desenvolvido, que tenha enriquecido com inflação alta. Tem um risco aí pra gente espreitando nas próximas semanas ou nos próximos meses. Pessimismo, Tainá. Pessimismo acho que é o resumo básico dessa história. O que dinheiro tem a ver com a nossa espiritualidade? O que dinheiro tem a ver com a sua espiritualidade com Jesus? O que esse assunto tem a ver? Quando a gente olha para a sabedoria bíblica, a gente percebe que a Bíblia fala muito a respeito disso. A respeito dessa adequação ou readequação financeira em determinados momentos da nossa história. O problema é que muitas vezes você já foi, assim, de certa forma, magoado, oprimido por algum tipo de líder religioso, e esse assunto dentro de uma igreja para você não combina. E eu entendo você, entendo a sua perspectiva. Porém, a Bíblia fala sim sobre dinheiro, numa perspectiva de que nós precisamos nos organizar e entender os diferentes momentos históricos que nós vivemos e responder de uma forma sábia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a história que Deus conta a nosso respeito. E na palavra de Deus fala que Jesus entrou na história para nos dar vida e vida com sentido. Esse é o ápice, são as boas novas. A palavra evangelho significa boas novas de que Jesus entrou na história e nos reconecta a Deus. Porém, a palavra de Deus também é sabedoria para a vida. Sabedoria para você gerir melhor o seu casamento, sabedoria para você cuidar melhor dos seus filhos, sabedoria para como você se comportar no ambiente de trabalho, para ser íntegro, para ser um profissional exemplar, abençoador daquele ambiente onde você está. E também a palavra de Deus, sabedoria quanto a esse assunto aqui. Dinheiro. Sabedoria antiga e soluções atuais. Eu quero deixar claro que essa série de mensagens ela não visa fazer uma crítica ao governo A, B ou C. Se você frequenta essa comunidade cristã há algum tempo, você sabe que você é muito bem-vindo aqui. Muito bem-vindo, independentemente da sua posição política. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus e o que nos une é a mensagem do Evangelho. Essa é uma constatação do tempo difícil que nós vivemos. Não de hoje, não de agora, mas de alguns anos, ou de algumas décadas, de toda uma história talvez. Porém, em determinados momentos da nossa vida, a gente sente isso um pouquinho mais. E quando a gente sente, a gente precisa reavaliar a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada, para a glória de Deus, para o nosso bem, para o bem das pessoas que nos cercam. Eu quero convidar você a olhar comigo de forma introdutória, para uma combinação infeliz. Uma combinação infeliz que nós vivemos. Primeiro, eu quero fazer um recorte aqui de 10 anos de crise econômica. Não é uma crise de 1 ano, de 2, mas de pelo menos 10. Eu podia pôr 20, 30 aqui, mas 10 porque a minha pesquisa ela está em cima dos últimos 10 anos, ok? Na verdade, de 14 até 24, né? E eu gostaria que você olhasse para essa combinação infeliz, olhando para esses 10 anos de crise econômica, mas também para uma cultura atual adoecida que nós vivemos. Uma crise econômica há 50 anos atrás comunicava uma coisa. Uma crise econômica hoje comunica outra coisa para o meu coração e para o seu coração. E nós precisamos ter sabedoria e maturidade e nos apegar à sabedoria bíblica para aprendermos a viver.
para aprendermos a viver. Eu quero falar algumas coisas primeiro sobre os 10 anos de crise. Fiz uma pesquisinha rápida. Em 2015, você comprava um carro popular por aproximadamente R$40 mil. Esse carro era aquele Mobi da Fiat, 39.990 em 2015. Eu fiz uma pesquisa agora, os 10 carros mais baratos de 2025. O mais barato é um carro de R$70 mil. Então, isso é fato, isso acontece, está acontecendo. Você que procurou um carro para comprar aí nos últimos meses ou de uns anos para cá, você sabe que isso aqui é verdade. Um outro dado que eu achei, com R$100, detalhe, que em 2015, R$100 você nem achava que R$100 valiam tanto assim, né? Mas com R$100 você conseguia comprar 13 itens básicos da nossa cesta básica, ok? 13 itens básicos com R$100. Hoje, você não compra a metade desses 13. Você não consegue comprar metade desses produtos com R$100. Nesse período de 10 anos, o país não teve um só ano de deflação. Um só ano de deflação. Houve alguns períodos curtos, 1 mês ou 2 de deflação, mas não houve um só ano de deflação. Uma informação que a gente gosta de verificar, né, que é o preço do dólar, porque isso interfere diretamente também na nossa economia. 3,76 em 2015, o dólar. Em 2025, hoje pela manhã eu vi 5,84. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, A inflação de 80% na última década, mais ou menos. Existem pesquisas que dão um valor maior até, e outras que dão um pouquinho menor. Eu fechei em 80, fechei no meio das pesquisas que eu fiz. Na última década, tivemos uma inflação de 80%, enquanto o salário médio do brasileiro subiu cerca de 3%. Então, a gente percebe aqui que essa crise econômica ela está acontecendo, a gente sabe disso, nós sabemos disso. Isso não é novidade assim para ninguém. Agora, a combinação infeliz é que nós vivemos também numa cultura atual adoecida. Primeiro, nós vivemos uma cultura do você pode todas as coisas. Então, especialmente a minha geração, eu sou da década de 80, e da década de 80 para cá, os estudiosos chamam essa geração de Y, ou já de os millennials, e essa geração é a geração que achou que ia conquistar tudo, que ia ficar rica, que ia ganhar muito dinheiro, que ia viajar o mundo inteiro, porque eles podem tudo. Eles podem tudo. Eu não consegui, mas o meu filho vai conseguir. Foi o que nossos pais disseram para nós. E quando a gente vive nesse contexto de instabilidade econômica, que independe da minha, da sua opinião, ou da minha e da sua postura, nós somos ainda mais agredidos. Por quê? Porque nós crescemos em um ambiente onde nos ensinaram que nós poderíamos conquistar todas as coisas. Uma segunda coisa dessa cultura atual adoecida, uma segunda característica é o paradoxo da escolha, que é o seguinte, o mundo está difícil mesmo, mas se você estudar, se você fizer a sua parte, se você acordar cedo, se você trabalhar muito, você vai ganhar dinheiro, você vai crescer. Isso é mais ou menos verdade. É claro que se você fizer a sua parte, se você trabalhar, você vai conquistar, mas nesse cenário de inflação alta, nesse cenário de dificuldades financeiras de todo um país, tem muita gente acordando muito cedo, indo dormir muito tarde, estudando muito, fazendo 2, 3 faculdades, pós-graduações e mesmo assim não conseguindo enriquecer financeiramente ou minimamente trazer recursos para sustentar sua família. Então é injusto você dizer que basta você escolher que você vai crescer. E tem muita gente escolhendo trabalhar e trabalhar e trabalhar muito, e mesmo assim a conta não fecha. Uma terceira característica dessa cultura atual adoecida que eu destaco é uma falsa meritocracia. Uma falsa meritocracia, que está conectado a essa última característica que eu trouxe. Quem não cresce, quem não prospera, deve estar fazendo alguma coisa errada. Deve estar fazendo alguma coisa errada, não deve estar trabalhando certinho, não deve estar fazendo por onde, não deve estar estudando como deveria.
pode melhorar uma coisa ou outra, e se fizer isso, lei de causa e efeito, as coisas vão dar certo, porque coisas boas atraem coisas boas. E essa frase é interessante assim para para-choque de caminhão, mas ela não é bíblica, tá? Pensamento positivo não atrai coisas boas. Energias positivas não atraem coisas boas. Essa falsa meritocracia, nós precisamos entender que isso faz parte de uma cultura atual que é adoecida. Ainda, isso aqui é muito importante, o efeito das redes sociais. Há 50 anos atrás, há menos, né? Mas vamos pensar, 50 anos atrás, alguém dentro de uma crise financeira, com a despensa lá um pouco vazia e endividado, ele tinha que lidar com a despensa vazia e com o endividamento e com alguns amigos que ele conhecia e que ele sabia que conheciam da sua história. Porém, hoje, você lida não apenas com a sua despensa vazia, não apenas com o endividamento, você lida com as redes sociais. Com algo que as redes sociais trouxeram, que é a comparação. E você vê o seu amigo que se formou com você na faculdade, fazendo viagens internacionais, tendo momentos assim incríveis com a família, em restaurantes maravilhosos, e você não consegue pagar a conta de luz no final do mês. E isso, queira você ou não, gera na sua mente, no seu coração, um fardo difícil de se carregar. E uma última característica dessa cultura atual adoecida que eu destaco é uma fragilidade emocional e intolerância à frustração da nossa geração. E aqui eu especialmente estou falando das pessoas que nasceram na década de 80 para cá. As pessoas que são mais experientes que isso, elas com certeza são mais, via de regra, são mais fortes emocionalmente em meio a dias difíceis. Mas a nossa geração de 80 para cá e os mais novos, então, de 2000 para cá, eles vão ter ainda muito mais dificuldades emocionais para lidar com o momento de crise. Tudo isso, gente, é uma combinação muito difícil. Muito difícil. A crise econômica, que não é só do nosso país, é verdade, inúmeros países passando por dias difíceis, não é uma peculiaridade, uma particularidade nossa. Mas isso somado a essa cultura atual adoecida, essa é uma combinação muito difícil e que nós precisamos aprender a viver, a responder a essas coisas. A sociedade atual sonha alto. Gente, nós vivemos no tempo da teologia coach. Se você abrir seu smartphone agora aí no seu Instagram, alguém vai aparecer ali dizendo para você que é só você correr, é só você sonhar muito, trabalhar que as coisas vão dar certo. A nossa sociedade sabe sonhar. A nossa sociedade é especialista em sonhar alto. Mas muitas vezes sem uma base realista ou uma estrutura emocional preparada para lidar com desafios e frustrações. E é por isso que eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus. A solução passa por aprendermos a olhar para a sabedoria bíblica como um guia para a vida. Gente, não adianta você ajoelhar e orar e pedir para Deus simplesmente transformar a sua conta do vermelho para o azul. Não adianta você simplesmente orar e pedir para Deus e declarar no mundo espiritual como se isso existisse, de que você não aceita viver esse tempo de escassez e você quer viver um tempo de bonança financeira. Eu adianto para você que não faça essa oração, porque isso não existe. O que Deus espera de você como discípula dele, é que você se adeque ao momento que você vive e se utilize da sabedoria que ele já nos deu para que você viva melhor, dias melhores, para o bem da sua família, para a glória de Deus, para o bem de outras pessoas que precisam, pessoas que estão à margem da nossa sociedade. Eu quero conversar com vocês hoje sobre esse tema. Sonhos e realidade, quando a vida não sai como planejado. Especificamente, quando a vida financeira não sai como planejado. Se nós voltássemos aqui para a universidade, tentar voltar anos atrás, para aqueles momentos onde você está sonhando, onde você está projetando o futuro, talvez
aquele futuro que você sonhou tanto, que você planejou tanto, talvez ele não chegou. E existe uma outra realidade hoje, para a qual você não se preparou. Quando a vida financeira não sai como planejado, nós precisamos pausar um pouquinho a caminhada, talvez dar alguns passos para trás e rever nossos conceitos. É sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Eu quero desafiar vocês a abrir um pouquinho mão do controle neste momento. Porque é muito difícil a gente falar sobre isso. É um assunto muito delicado. Mas, como uma comunidade cristã que quer viver moldada por Deus para o bem dos outros, para o bem dessa cidade, nós precisamos ser daqueles que olham para as circunstâncias e se ajustam à luz da sabedoria bíblica, para que possamos viver uma vida que de fato faça sentido. Eu quero destacar algumas coisas com vocês, e a primeira delas, olhando para a história de um homem que viveu há mais de 3.000 anos atrás, um homem chamado José. Durante essa série, nós percorreremos a história de José. E a primeira coisa que eu quero destacar com você, sonhe, porque sonhar é bom, gente. Essa geração sonhadora, está com dificuldade de lidar com a realidade, mas não significa que sonhar é errado. A palavra de Deus diz que sonhar, que planejar, compete a nós, seres humanos. A resposta dos lábios vem de Deus, mas planejar é com a gente. Sonhe alto, sonhe com força, tá tudo bem. Mas não perca o contato com a realidade. Não perca o contato de que vivemos num momento difícil da nossa história, dentro do nosso país, dentro da nossa cultura. Olha o que acontece com José. Eu quero convidar você a olhar comigo para a palavra de Deus, para o capítulo 37 do livro de Gênesis. O capítulo 37 conta para nós a história deste homem chamado José. Você pode abrir na sua Bíblia, no seu smartphone, na sua versão de preferência. Aqui, na Nova Versão Internacional, NVI, a palavra de Deus diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José. Israel é o nome que Deus dá depois para Jacó. Então, quando o texto está falando de Jacó lá em cima, Israel aqui embaixo, o texto está falando da mesma pessoa, ok? Israel amava José mais do que a qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Se você tem irmão, se você tem irmã, você entende os irmãos de José, né? Imagina só, o seu pai, Jacó, ele prepara uma túnica ornamentada. Em algumas versões fala uma túnica colorida, uma túnica mais longa. O fato é que era uma túnica especial, linda, maravilhosa. Jacó manda fazer essa túnica e entrega para o filho mais novo da época, José. Os irmãos, quando viram isso, que o José era preferido de Jacó, eles passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele mais amigavelmente. O texto continua, versículo 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: peraí, então você acha mesmo que reinará sobre todos nós? Detalhe, gente, eram 11 irmãos, tá? Eram 11 irmãos. Nesse momento aqui da história, José é o 11º. Depois viria mais um irmão ainda, Benjamim, que nesse momento aqui ainda não existe. Ou o texto não fala ainda a respeito dele. 11 irmãos. José, o mais novo.
Você acha que reinará sobre todos nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. O texto continua. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Acaso sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Gente, José, ele recebe essa túnica do seu pai. Ele era o filho preferido de seu pai Jacó. E José, ele tem um primeiro sonho, ele conta para os seus irmãos, porém, ele não se apega a esse sonho de uma forma como se isso fosse desconectá-lo da realidade. José tem um segundo sonho. Ele volta sabendo que a realidade é difícil. Gente, José é um cara inteligente. A história vai nos contar depois que José é uma pessoa muito inteligente para o seu tempo. Extremamente à frente do seu tempo. José sabia que quando ele contasse para os seus irmãos, ele ia ser perseguido. José sabia que quando ele sonha de novo, ele sabia que se ele contasse para os seus irmãos, para o seu pai, para a sua mãe, ele sabia que ele ia ouvir alguma coisa. Mas é interessante que os sonhos de José não o desconectam da realidade. José sabe que aqueles sonhos que ele teve têm de ter a ver com a vida real. E eu quero compartilhar com vocês uma fala a respeito disso do pastor Eugene Peterson. Olha o que ele diz sobre José. José é o sonhador que nunca perdeu o contato com a realidade. Seus sonhos não eram apenas visões otimistas, mas revelações que o impulsionavam a agir e perseverar mesmo diante das dificuldades. Meus irmãos e irmãs, nós fazemos parte de um tempo e de uma geração que sonha muito. As redes sociais nos mostram, elas comprovam isso. O tempo todo nós estamos vendo pessoas que publicam, que postam sobre vidas que desejam, sobre momentos que anseiam, sobre concretizar sonhos que sonharam lá atrás. Nós sonhamos muito. Mas eu quero convidar você à realidade. A realidade. Com relação a poder de compra, com relação à possibilidade de concretização de sonhos. Nós vivemos num tempo difícil. E esse tempo difícil, ele começa a machucar e a esmagar os mais frágeis. Se você tem na sua casa alimento todos os dias, mais de uma vez por dia, se você come carne todos os dias, se você tem uma condição financeira estável, glória a Deus por isso. Nós fazemos parte de um país extremamente desigual. E nós precisamos saber que enquanto nós estamos com o prato cheio de comida e podemos até repetir se quisermos, muitos dos nossos irmãos padecem, perecem de fome. Essa não é uma fala distante da nossa realidade. Não é. Eu quero desafiar você a sonhar sem perder o contato com a realidade. A realidade que deve nos impulsionar a agir, a perseverar, mesmo diante dos tempos difíceis. Se você, nesses dias, tem vivido dias difíceis com relação às suas finanças, experimentado viver utilizando cheque especial e pagando juros de cheque especial, se você tem vivido dias complicados nessa área, eu quero convidar você a não abandonar os seus sonhos. Ah, mas eu sonhei, Carlos, eu quero ter uma vida assim, eu quero ter uma vida assada, eu não quero viver essa vida miserável, ok? Não abandone os seus sonhos, mas não se desconecte da realidade.
Não se desconecte, não se apegue aos seus sonhos como se eles fossem um Deus para você. A gente vai olhar na história de José e a gente vai verificar que José sonhou sim, e esses sonhos provavelmente foram visões que Deus lhes deu. Mas em nenhum momento nós percebemos José apegado, reclamando, murmurando contra Deus, porque eu tive aquele sonho aquela vez. E a gente parece que tem um pouquinho de dificuldade de lidar com isso. Onde já se viu eu passar por crise financeira se eu sou filho, se eu sou filha do rei? Onde já se viu? Uma vez eu vi um pastor dizendo que filho de Deus não passa necessidade. Essas palavras, elas não têm contexto, não têm fundamentação bíblica e elas nos desconectam da realidade. A realidade dos servos de Deus é que eles passam sim por dificuldades, é que de vez em quando eles passam sim por necessidades, que eles de vez em quando não têm dinheiro para pagar as contas ou às vezes por circunstâncias externas, como é o caso de José, pessoas servas de Deus, discípulos de Jesus, passam sim por dificuldade. Se você está passando por dificuldade financeira, estrutural na sua casa, se você conhece pessoas que estão passando por isso, não abandone seus sonhos, mas é hora de se reconectar à realidade. Ok? Na prática, como é que a gente pode fazer isso? Transforme os sonhos em passos concretos. Quero convidar você a pensar. Em vez de apenas desejar uma vida melhor, pergunte-se: quais pequenos hábitos e decisões podem me levar nessa direção? O que eu preciso cortar? Onde eu vou precisar me adaptar? Isso pode significar aprender mais sobre investimentos, criar um orçamento ou buscar novas formas de renda. E preste atenção nisso: diminuir o uso das redes sociais. As redes sociais, elas funcionam como um vilão. É coisa boa, tá? Você pode ter um olhar crítico e se utilizar disso. Porém, as redes sociais, além de nos fazer viver com base na comparação, elas nos impulsionam ao consumismo, a você comprar aquilo que você não precisa para impressionar quem você não conhece. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Comece a pensar como que você pode, na sua área de atuação, investir de uma forma diferente. E aqui eu estou falando de coisas práticas mesmo, como diversificar de repente a sua renda. Tempos difíceis exigem de nós posturas que nós não tomaríamos em um outro momento. E eu quero convidar você a pensar sobre isso. Transforme seus sonhos em passos concretos. Reconecte os seus sonhos à realidade. Uma segunda coisa que a gente aprende aqui com a história de José é que a realidade pode ser dura e inesperada. Meus irmãos, irmãs, ninguém se prepara para os dias difíceis. Talvez você até se prepare financeiramente para um dia difícil, se você for bem organizado para isso. E é disso mais ou menos que a gente quer falar também. Mas você não se prepara emocionalmente para um dia difícil. Eu estou aqui estocando energia emocional porque quem sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ninguém pensa assim. Mas eu quero lembrar você que essa realidade dura e inesperada, ela aconteceu com José lá no Egito. Ela acontece com outros servos de Deus ao longo de toda a sabedoria bíblica. Durante toda a história da igreja, líderes, pastores, mulheres, líderes de todo tipo, passaram por dias difíceis. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós vamos passar também por dias difíceis. A realidade pode ser dura e inesperada. Olha o que o texto diz de prêmio para José pela túnica que ele ganhou e pelos 2 sonhos que ele teve. Olha só. Os irmãos de José tinham levado os rebanhos do pai para pastar perto de Siquém. Israel, Jacó, disse a José: como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Vem aqui, pois eu vou enviá-lo até eles. Sim, senhor, respondeu ele. Talvez José soubesse que, sendo enviado para os seus irmãos, ele estava enrascado. Mas ele, sim, senhor, responde para seu pai. O pai lhe disse: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou do vale de Hebrom e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou:
O que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? O homem respondeu: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Antes que José chegasse, seus irmãos planejam tirar a sua vida. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, livrou das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Ele acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquela cisterna no deserto, mas não levantem a mão contra ele. Rúben propôs isso para livrá-lo deles e levá-lo de volta ao seu pai. Quando José chegou aonde estavam seus irmãos, estes lhe arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e jogaram na cisterna que estava vazia e sem água. Aquela túnica tinha ficado engasgada, né? Eles tiraram a túnica bonita aqui, presente de seu pai, agarraram José e jogaram José na cisterna vazia, sem água. Ao se sentarem para comer, viram longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele, afinal é nosso irmão, carne da nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. Gente, essa parte da história aqui, uma parte da história estranha, difícil, de algo ruim que acontece com José. Vamos retomar. Você tem seus sonhos de constituir uma família, de ter filhos e uma família bonita, uma família bela, uma família abençoada por Deus. E você quer crescer economicamente, profissionalmente, você quer desenvolver, dar passos nessa direção. Mas em determinado momento da sua vida você se vê em uma situação que não foi você que gerou. Essa situação aqui não foi gerada por José. José teve coragem de partilhar 2 vezes o seu sonho. Agora, José está vivendo aqui um contexto extremamente de vida difícil, de risco de morte. Talvez esse seja um contexto difícil que você esteja vivendo, de limitações emocionais, limitações financeiras, estruturais. Mas o que eu gostaria de convidar você a pensar nesse momento é que esses dias difíceis, eles chegariam mesmo. Quando a realidade parece o oposto dos nossos planos, precisamos lembrar que a dificuldade não significa o fim da história. Quando a gente olha aqui para a história de José, uma certeza que nós temos olhando o texto é que Deus continua escrevendo algo maior. E algo maior não é maior, Deus me tirou desse emprego que eu ganhava 1 e ele vai me colocar num outro emprego, me deixou desempregado aqui por um tempo, mas vai colocar num outro emprego para eu ganhar 10. Não é disso que a gente está falando. De algo muito maior à luz da perspectiva de Deus. A nossa perspectiva ela é muito ensimesmada. Ela tem a ver conosco, pura e simplesmente. Eu quero ganhar dinheiro porque eu quero que o meu reino venha a mim, eu quero que tudo dê certo para mim, eu quero desfrutar disso, daquilo. E se minha esposa também não me valorizar, eu já também acho outra e está tudo certo. Por quê? Porque é sobre mim essa história. Não, gente, não. José, ele está passando por maus bocados. José é um jovem servo de Deus que está passando por dias dificílimos. Mas Deus está escrevendo algo maior. Eu quero compartilhar com vocês aqui agora uma história, e ao longo dessa série nós vamos passar algumas histórias de gente da nossa comunidade. Pessoas que precisaram
ajustar a perspectiva para entender que aqueles dias difíceis que elas estavam passando não eram o final de suas histórias. Presta atenção nessa história, por favor. Olá, meu nome é William. Em 2016 mais precisamente, eu senti que Deus estava me chamando para uma jornada vocacional e decidi, junto com a minha família e orando junto a Deus, a dar um passo em direção ao seminário teológico e fui, com sonhos, com planos, com muitas vontades, com muitos desejos, e as coisas foram acontecendo minimamente. E durante 2 anos tudo foi caminhando de forma bem interessante, até que em determinado momento da minha história eu tive um trauma emocional na minha caminhada que fez com que as coisas fossem para um caminho que não estava no planejamento, que não era sonhado. Tive que dar passos para trás na minha caminhada. Eu lembro que na época isso foi devastador, foi bem destruidor, assim, sair de onde eu estava, no seminário teológico, para voltar para minha casa, para a casa dos meus pais, e retomar a caminhada, retomar a vida em outras formas, em outras ideias, em outras situações, uma retomada profissional, uma caminhada que começou do zero novamente durante alguns anos, até que em determinado período, já casado, a gente decidiu caminhar com mais firmeza na direção desse projeto, daquilo que Deus estava nos chamando. Mas haviam cenários diferentes. Naquele momento, eu e a Jaque tínhamos empregos estáveis, fixos, com bastante estabilidade. A vida já estava, de certa forma, formada. E um plus, a Jaque estava grávida do Joshua, e a gente com sonhos e sentindo que Deus estava nos chamando, até que as coisas aconteceram e tomamos a decisão de fazer o movimento de vir para Curitiba. Um movimento que aparentemente, se a gente for seguir dados e estatísticas, não era um movimento ideal, não era um movimento lógico a se fazer. E a gente até enfrentou determinados questionamentos com algumas pessoas. E hoje, olhando para a minha história, eu vejo que aquele momento, aquele gatilho, aquilo que aconteceu lá atrás na minha história é o mal que Deus está convertendo em bem. Mesmo quando, a partir do meu ponto de vista, Deus estava aparentemente distante, Ele estava trabalhando ativamente na minha história, e hoje eu posso perceber quem eu sou e me engajar na grande história que Ele tem, que Ele conta. E às vezes as decisões que parecem não tão acertadas são passos bem acertados quando nós somos direcionados por Deus para isso. Quando a gente se desespera, isso é válido para todos os campos da vida, as coisas descambam. Mas quando a gente mantém a calma, mantém a tranquilidade e entende que é Deus quem está na direção do processo, transformando mal em bem e guiando a história, a nossa vida segue com mais paz e com mais tranquilidade no coração. Quando a gente passa por dias difíceis, como o William passou, a história do William é interessante porque esses 2 anos de teologia que ele fez em Campinas, e eu morava na região na época, ele morou em nossa casa durante o primeiro ano do seminário dele. E a gente acompanhou todo esse processo, e hoje olhar para trás é perceber o que Deus está fazendo, como ele disse ali, convertendo mal em bem. Mas quando a gente está no meio do furacão, a gente não percebe isso, não é verdade? Você consegue assim, eu estou no momento aqui, está dando tudo errado, mas eu sei que lá na frente você não consegue ter essa perspectiva, porque os dias difíceis, eles nos engolem, não é verdade? Quem é ansioso aqui perde o sono e não consegue dormir, porque tem um monte de coisa para resolver amanhã. Mas eu quero lembrar você nessa manhã, em nome de Jesus, Deus continua escrevendo algo maior na sua história, mesmo que você não esteja enxergando neste momento. Para a gente pensar em prática nessa direção, eu quero convidar você a se planejar para as crises, mas também se planejar dentro ou se replanejar dentro das crises. Crie reservas, diversifique sua renda, evite criar dívidas desnecessárias e tenha um plano para tempos de instabilidade. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma utopia para a maioria das pessoas.
Mas eu quero desafiar você a minimamente pensar sobre isso. E se você falar assim, olha, eu gostaria, mas eu não sei nem por onde começar. Você pode nos procurar ao final deste encontro, pode me procurar e eu vou direcionar você para pessoas dessa comunidade que tem facilidade com essa área para ajudar você a se reorganizar financeiramente. Se você está passando por dias difíceis, eu já vi líderes, pastores dizendo assim, talvez seja pecado, talvez seja algo que você esteja colhendo no mundo espiritual, você fez alguma coisa, Deus está punindo você agora. Gente, eu não gostaria que você olhasse e lesse esse momento que nós vivemos por essa perspectiva. Eu gostaria que você olhasse e entendesse que os dias de fato são difíceis para todos nós. Porém, Deus continua no controle da história. E Ele nos dá sabedoria, uma sobrenatural sabedoria para lidar com esses momentos. Para que nós possamos passar por eles, porque dias bons passam, dias ruins também. E olhando para essa certeza que Deus está no controle, eu quero destacar com vocês uma última coisa. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Talvez nos dias difíceis você está conversando com Deus, pedindo para Ele intervir, pedindo para Ele fazer algo, para aparecer algo de algum lugar, para ajudar você a fechar as contas neste mês ou para te reestruturar a família. E você não ouve nenhum sussurro sequer de Deus. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Presta atenção, gente, no versículo 36 do capítulo 37, que é o último versículo desse capítulo, o texto diz, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. E agora eu quero que você preste muita atenção neste detalhe. Um detalhe literário neste livro de Gênesis. No capítulo 38, se você tiver com a sua Bíblia aí, se você vai para o capítulo 38, você percebe que o texto muda de assunto. José tem a sua história contada desde o começo do capítulo 37. O texto está dizendo que José é o filho preferido do pai, o pai lhe deu uma túnica ornamentada, bonita, cara, maravilhosa. Aí José tem 2 sonhos, conta para seus irmãos passam a odiá-lo e seus irmãos o vendem. E aí você quer saber, é um seriado da Netflix que você está assistindo. Você quer saber o que vai acontecer com esse personagem, com José. E o texto muda de assunto. O texto começa a falar para a gente de Judá e Tamar. Judá é um outro irmão de José e Tamar é uma mulher e eles têm toda uma história, você pode verificar depois na sua casa que esse não é o tema da nossa manhã. Porém, parece que Deus não está nem aí. Inclusive, muda-se de assunto neste texto. O capítulo 38 inteiro não fala mais sobre José, fala de Judá e Tamar. Talvez hoje você viva momentos difíceis, emocionais, espiritualmente falando, e você não consegue perceber o que Deus está fazendo, e ainda mais, você percebe sim um silêncio ativo de Deus. Se isso é verdade na sua história, você tem muita dificuldade, você vai ter dificuldade de perceber o controle, a gestão de Deus nos seus dias, mas eu quero lembrar você, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Deus segue no controle, cuidando de você e cuidando da sua vida. No capítulo 39, quando acaba a história de Judá e Tamar, o narrador retoma a história de José. E ele diz, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E aí, olha só, olha essa informação. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Irmãos, irmãs, essa informação aqui você só teve acesso agora, no capítulo 39, versículo 2. Enquanto você está no capítulo 38, percorrendo a história de Judá e Tamar, a única coisa que vem à sua mente é, e José? Cadê a história de José? Por que o narrador deixou de falar de José? É para que o leitor, para que eu e você entendamos de que ainda que
haja um silêncio da parte de Deus, ele não está ausente das suas necessidades. O texto diz que o Senhor estava com José. Gente, no primeiro capítulo que a gente viu, capítulo 37, José está na mordomia. Ele é o filhinho do papai, o papai o ama, deu para ele uma túnica linda, ornamentada, talvez ele coma do bom e do melhor, melhor do que seus irmãos. Agora ele foi para uma terra estranha. E ele vive dias difíceis. Ele chega ali para viver como um escravo. Literalmente um escravo, porém, o Senhor estava com José. Gente, Deus está fazendo algo na vida de José e Deus está fazendo algo em nossas histórias. Eu quero desafiar você a olhar para a sua vida e tentar: o que Deus está fazendo na minha vida? O que Deus está fazendo na minha história? Porque parece que Ele está tão ausente, pelo menos silente Ele está. O que Deus está fazendo na vida da minha família? O que Deus está fazendo nos meus dias? Deus não está ausente. Ele segue no controle de todas as coisas. O teólogo N.T. Wright, a respeito desse texto, diz o seguinte: Deus não estava simplesmente ao lado de José. Deus estava ativamente trabalhando por meio de José nas circunstâncias que pareciam adversas, mas que na verdade estavam sendo usadas para moldá-lo e prepará-lo para um papel crucial no plano maior de Deus. Lembre-se, gente, essa vida, essa história, esse encontro aqui não é sobre mim, não é sobre você. A nossa vida sendo moldada pela história que Deus conta a nosso respeito, ela é sobre nós, sobre o povo de Deus. E o que Deus está fazendo ativamente na sua história nos dias bons de festa e de celebração. O que Deus está fazendo ativamente na sua história nos dias de luto, de enfermidade e de escassez financeira. Ele está fazendo por um plano maior, que hoje você não entende. José não entendeu por que os seus irmãos o venderam para os midianitas. Que irmãos Deus me deu? José não entendeu naquele momento. E talvez por muito tempo José não entendeu. Mas em algum momento José teve o discernimento, a compreensão de que o Senhor estava convertendo em sua vida, ou havia convertido em sua vida o mal em bem. Eu não sei quanto tempo vai demorar para cair a ficha para a gente do que Deus está fazendo na minha, na sua história. Mas não tenha dúvida, Ele está trabalhando ativamente na sua vida. Prova disso, você está aqui nessa manhã hoje. Você está aqui neste lugar hoje. Eu quero, falando sobre esse plano maior de Deus, eu quero lembrar você sobre essa história. Esse diagrama, irmãos e irmãs, fala para nós a respeito da grande história revelada em toda a sabedoria bíblica. Em toda a sabedoria bíblica. Esse primeiro símbolo, essa seta virada para baixo, fala a respeito da criação. A criação está relatada em Gênesis 1 e 2 e conta para a gente a respeito daquilo que Deus fez. Tudo que Deus fez é bom. Essa crise financeira que você pode estar vivendo, essa crise econômica do nosso país, ou nos últimos 10 ou nos últimos X anos, isso não foi ideia de Deus. Irmãos e irmãs criados à imagem e semelhança de Deus, que passam fome diariamente, isso não é ideia de Deus, porque quando Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo muito bom. Mas algo aconteceu, a Bíblia conta pra gente, nesse segundo símbolo retratado a partir desse X, que algo aconteceu que nos desconectou do Criador. A Bíblia chama isso de pecado. E é o pecado que traz essa desordem. Que poucos têm muito e muitos têm muito pouco. É o pecado que traz essa desordem e faz com que nós vivamos dias difíceis. É o pecado que faz com que nós consumamos tanto, que chega um momento da nossa vida que a gente nem sabe por que a gente tem tanta coisa. É o pecado que faz com que você seja insaciável no quesito compras. A boa notícia é que Deus não nos abandona nessa parte da história aqui. O terceiro símbolo é essa seta virada para frente, que é o povo de Israel, eleito a partir de Abraão,
para que fossem sal, fossem luz para as outras nações. Perceba, essa seta aponta para frente. Essa história não é sobre Israel, é sobre aquele que viria de Israel, Jesus Cristo. Aquele que entrou na história, que trouxe o reino dele disponível para mim e para você. Aquele a partir do qual nós celebramos um batismo aqui agora há pouco e celebraremos a Santa Ceia daqui a pouco, porque é tudo sobre Jesus, a história é sobre ele. O plano maior não tem a ver com o que Deus estava fazendo na vida de José. O plano maior não tem a ver com o que Deus está fazendo na vida do Carlos ou na sua vida. O plano maior de Deus tem a ver com Deus Pai reconectando consigo todas as coisas, inclusive a sua vida no âmbito financeiro. E quando a gente é alcançado pela cruz de Cristo, nós passamos a viver em missão. Essa outra seta que aponta para frente é a nossa comunidade local ou a sua comunidade de fé onde você pertence. E nós, em missão, passamos a viver uma vida que funciona como um spoiler para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Até que ele venha. Até que Jesus venha. Enquanto Jesus não nos chamar para a eternidade, irmãos e irmãs, na história, nós viveremos dias difíceis como José. E quando isso acontecer, Deus não está ausente. Deus não está distante. Ele continua sendo Deus e continua no controle de todas as coisas. Para a gente praticar à luz deste tema, desse ponto do controle de Deus, desse plano maior, persistência e confiança são essenciais. No mundo financeiro, nem sempre vemos progresso imediato, mas decisões sábias hoje certamente trarão frutos no futuro. O importante é continuar ajustando rotas, aprendendo constantemente e caminhando certos de que Deus segue no controle da história. O que não pode acontecer, meus irmãos e irmãs, é nós não ajustarmos as rotas. Nós precisamos ajustar. Precisamos sim aprender. Precisamos aprender com esse momento. Nos ajustarmos e seguir certos de que Deus segue no controle de todas as coisas. E para concluir, olha o que acontece lá em Mateus capítulo 1, verso 1 a 3. Preste atenção nesse texto, a gente estava falando de Gênesis 37, 38, 39, ok? Agora a gente deu um pulo. A gente foi lá para o Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Nós estamos falando aqui, de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Na história de Jesus, tem um casal aqui que está sendo relatado, Judá e Tamar, que teve um filho chamado Pérez, que está na genealogia de Jesus. Gente, lembra daquele capítulo 38, que parecia desconexo? Lembra daquele capítulo que parecia que Deus esqueceu da história de José? Deus não esqueceu da história de José e Deus não se esqueceu do seu plano maior. O que Deus estava fazendo é costurando uma história que chegaria milhares de anos depois, até mim e até você, que nos lembra nesta manhã de que o Senhor Deus é soberano. De que nós vivemos e viveremos dias difíceis em diferentes estações da vida, mas Deus continuará no controle de todas as coisas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus diz que ninguém chega ao Pai senão a partir de Jesus. Se você acha que Deus está silencioso demais, que Ele está distante demais das suas necessidades, lembre-se, assim como a história de Judá e Tamar parecia não fazer sentido em Gênesis 38. Esse momento que você vive agora, de silêncio de Deus, parece não fazer sentido. Mas Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele é digno de toda a sua confiança, de que Ele segue no controle da história.
O que a gente pode levar para casa para a gente pensar à luz dessa conversa? Primeiro, gente, nem todo sonho se realiza do jeito que imaginamos. Entenda isso quanto antes. Nem todo sonho acontece do jeito que você imaginou. Sonhar é bom, mas conecte-se à realidade. Põe o pé no chão. Os olhos no céu, os pés no chão. Conecte-se à realidade. Segunda coisa, não tenham dúvida. Deus está presente, mesmo quando não vemos. Deus está presente. O Senhor está com você, assim como Ele estava com José. Deus está com você. Deus está presente, ainda que você não esteja vendo ou percebendo. E por último, as crises não cancelam os planos de Deus. José é um especialista em crise. Ele viveu até essa parte aqui, tem muita história pela frente ainda para a gente ver nos próximos domingos. Mas ele é um especialista em dias difíceis. Mas a conclusão que você chega, olhando toda a história de José, é que os planos de Deus se cumprem na vida de José, os planos de Deus se cumprem na vida de Jesus e nos alcançam hoje, aqui em 2025. Porque as crises, elas vêm, mas elas não têm poder de cancelar os planos de Deus. Feche seus olhos, gostaria de orar. Deus de graça, nesta manhã nós pedimos que o Senhor realinhe a nossa vida à sua vontade. Nós sonhamos muito. Eu particularmente, nós aqui como indivíduos e como comunidade, nós somos sonhadores. Mas nesta manhã nós pedimos que o Senhor coloque nossos pés no chão. Que o Senhor nos ajude, Pai, a dar passos práticos de readequação em nossas famílias, quanto à nossa organização financeira, estrutural. Ajuda-nos, Deus, a recomeçar. Deus, se José começou a sua vida num lugar estranho, em terra estranha, porém o Senhor estava com ele, nesta manhã eu peço que o Senhor nos ajude a recomeçar. Com as dificuldades, com os temores, com os medos, mas com a certeza de que o Senhor está conosco. Com a certeza de que o Senhor não nos abandona. De que apesar do seu aparente silêncio, o Senhor não está distante. Lembra-nos disso nesta manhã. Crava essas verdades em nossos corações e mentes. Em nome e por amor de Jesus. Amém.